Você aí já se perguntou alguma vez o que é direita e esquerda que tanto ouvimos nos questionamentos políticos? Por que Bolsonaro é de direita? E o Lula por que é de esquerda? Vamos aprender hoje o que significa os termos direita e esquerda no mundo político. Vamos primeiro entender o contexto da história por trás desse espectro político. O termo se originou lá na França durante a Revolução Francesa, de 1789, durante uma reunião da Assembleia Nacional. Descontentes com o governo exercido por Napoleão Bonaparte, influenciados pelas ideias iluministas, queriam fazer uma revolução e tirar Napoleão do poder, assim dando início a um novo governo na França. Durante a reunião, membros da Assembleia Nacional se dividiram em partidos. Os que estavam à direita do rei Napoleão eram os a favor da continuidade do Império de Napoleão, e os sentados à esquerda eram os membros da Revolução. É necessário frisar que nessa época o governo na França exercido por Napoleão Bonaparte era um governo absolutista, ou seja, o rei tinha poder absoluto na sociedade, ele mandava, eles desmandava, ele fazia como quisesse, ele tinha poder em tudo e em todos. Nesses moldes não existia liberdade de expressão. O homem camponês não tinha nenhum direito a não ser contribuir para o rei trabalhando e produzindo a troco de um lugar para viver e morrer. Foi aí que pensadores iluministas, filósofos como René Descartes, Jacques Rousseau entre outros começaram a criar ideologias e pensamentos que buscavam estabelecer o direito de ser livre às pessoas. Nesse sistema também existia muita desigualdade social, enquanto os que viviam na corte proviam do luxo e da riqueza, os camponeses vivam na pobreza, miséria e doença. Assim, essas condições junto com as ideias dos filósofos contribuíram para uma revolução. Sem enrolação, vamos lá. Episódios políticos e históricos conseguiram frisar esse espectro político. Depois da Segunda Guerra Mundial começou a Guerra Fria e os Estados Unidos continuaram com sua ideologia de governo capitalista, que era o atual até 1922, quando o Partido Comunista dos Bolcheviques fizeram uma revolução na Rússia, derrotando o Império Czar, que por muito tempo governou a Rússia numa monarquia absolutista, que era aquela mesma história. A corte, os reis eram ricos, ostentavam o ouro e o poder absoluto, e os camponeses viviam na miséria, na fome e na doença. Porém, na Rússia isso era em pleno século XX. Nos anos 20 a Rússia ainda sofria por este tipo de governo. E os revolucionários comunistas implantaram na Rússia a ideologia socialista, e no fim da Segunda Guerra, tanto a Rússia como os Estados Unidos saíram vitoriosos do conflito. Começou aí duas potências mundiais. Uma eram os Estados Unidos, denominados de direita por serem conservantes da ideologia capitalista, e do outro lado a Rússia, que se tornou a União Soviética. Com a sua revolução comunista ficou taxada de esquerda. Até os anos 90, com o fim da União Soviética em 1991, o mundo era dividido entre capitalismo e socialismo. Direita, os conservadores da ideologia capitalista; da esquerda, os governantes revolucionários comunista. Porém, com o fim, o mundo político não perdeu os seus espectros de direita e esquerda. Isso começou a se dar pelo sentido de partido tal ser conservador, ser de direita, e partido tal ser revolucionário, ser de esquerda. Isso começou a ser usado nas políticas de países, estados e até cidades. Agora vamos aprender sobre as ideologias de direita e esquerda no Brasil. Aqui nomeamos governos de direita os governos que têm semelhança aos governos absolutistas passados e também ao sentido de ser conservador, seja na política, nas ideias e até na religião. Um exemplo: governos de direita no Brasil era o governo de Getúlio Vargas. Além de ser um capitalista nato, ele também era ditador. A forma de governo da ditadura é semelhante ao absolutismo. No Brasil, governos de esquerda temos vários, além de muitos movimentos também que podem ser considerados de esquerda. Um deles é o movimento tenentista, que lutava contra o fim da República Oligárquica do café com leite. Eles lutavam pelo voto secreto, o fim do voto se cabresto e alguns direitos, considerando eles revolucionários. Conseguiram ajudar a derrubar a política do café com a leite, ajudando no golpe de Estado de Getúlio Vargas, presidente de direita. Para vocês verem que os termos estão mais ligados do que nunca. Na atualidade, como partidos de esquerda, temos o PT, sim, o PT de Lula, mas porque o PT, o Partido dos Trabalhadores, tem sua fama de esquerda, porque realmente ele se denomina de esquerda. O PT surgiu da Organização Sindical Espontânea de Operários Paulistas no final da década de 1970, dentro do vácuo político criado pela repressão do regime militar aos partidos comunistas tradicionais e os grupos armados de esquerda então existentes. Uma revolução muito parecida com a Revolução Comunista, porque ela tinha influências comunistas, e como aprendemos, o comunismo e todos os governos revolucionários são denominados de esquerda. Além disso, o PT, desde a sua fundação, apresenta-se como um partido de esquerda que defende o socialismo como forma de organização social.
Ou seja, o PT é a favor da implantação do socialismo igual aconteceu na Rússia, mas, segundo eles, com uma ideologia diferente do que aconteceu e acontece nos países socialistas. E o governo de Bolsonaro porque é considerado de direita? O governo de Bolsonaro é considerado de direita por sua postura conservadora tanto nos pensamento político, ideológico, capitalista e conservador religioso. Além de ser muitas vezes comparado à ditadura militar por ter sido um militar, por algumas ideologias políticas, mas é mais pela ideologia conservadora e capitalista. Mas se você aprendeu o que significa direita e esquerda na política? E você é de esquerda ou de direita? Você se acha um conservador ou um revolucionário, ou não se considera nada? Enfim, o importante aqui é aprendermos sobre a história e o significado termos. Até mais, deixa ali que se inscreve. Valeu, fui.